Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira! Nem acredito que voltamos! Já passou tão rapidinho, né? A saudade ficou grande, mas a gente se divertiu, brincamos. Eu sei que vocês aproveitaram esse pequeno recesso e agora a gente vai voltar para fazer as nossas atividades. Isso aí, pra gente ficar mais inteligente, continuar seguindo, né? Os estudos que a gente teria que estar fazendo na escola. Então, eu tô aqui pra gente fazer as atividades do nosso livrinho de hoje, tá? Nós vamos fazer a atividade do livro de Natureza e Sociedade, que é aquele com a capinha verde. E aí, eu vou falar pra vocês o que a gente vai estudar hoje, que vai ser uma coisa demais. Sabe o que é? Meios de transporte. Isso aí, nos meios de transporte a gente sempre vê, né? Falando sobre os carros, as motos, bicicletas, avião, várias coisas, tem vários meios de transporte. O meio de transporte aéreo, o meio de transporte aquático e o meio de transporte terrestre. Vamos falar sobre os meios de transporte com o nosso livrinho? Então, vou colocar aqui para vocês as nossas páginas. Então, vamos lá. Aqui nessa página, eu vou ler para vocês o que diz ali em cima. Sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer em 2 rodas deslizando. Em cima de mim, o mundo fica à sua mercê. Você roda em mim e o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar. Para isso acontecer, basta você me pedalar. Então, você vai ligar os pontinhos e vai descobrir qual é o meio de transporte citado nessa canção. E aí, em seguida, você vai pintar, vai fazer um colorido bem bonito. Lembra que a gente conversou lá antes de entrar o recesso sobre o meio de transporte que era super legal pra gente brincar assim em férias, e a Bela até falou que estava brincando, ralou o joelho? Isso aí era bicicleta. Então, vocês vão pintar essa bicicletinha aí linda. Se você tem uma bicicleta, pinta igual a sua, vai ficar uma gracinha. E aí, a gente vai para a próxima página. Nessa página aqui, você vai precisar de um adulto, porque você vai identificar as letrinhas para formar a palavra bicicleta. E aí, quando você encontrar, você vai circular. Então, ali tem escrito a palavra bicicleta, você pode procurar através dela. Então, a primeira vai ser o B, depois o I, depois o C, depois outro I, depois outro C, L, E, o T e o A, tá bom? E aí vai formar bicicleta. E aí embaixo você vai precisar de uma ajuda também para organizar as letrinhas com as sílabas de acordo com o meio de transporte que está do lado. Você vai ver ali, ó, por exemplo, tem um carro. E ali tem as 2 sílabas da palavra carro. Tem o K e o RO. O car e o ro. Ele tá dividido ali, ó, número 1 e número 2. Você vai só colocar na ordem correta, tá? Vai fazer isso com o carro, vai fazer isso com o cavalo que a gente usa, né? É um meio de transporte lá na fazenda. Muita gente usa um cavalo como meio de transporte, né? Metrô, depois com o barco. Você vai terminar colocando na ordem correta e aí a gente vai para a próxima página. Nessa página aqui, ó, vai falar sobre a forma que a gente usa para se deslocar dos lugares, né? E aí eu quero saber qual é o meio de transporte que você usa para ir para a escola. A gente não tá indo para a escola agora, né? Mas quando você vai para a escola, como você vai? Você vai de bicicleta, você vai de barco, você vai de carro, moto, ônibus. Se você for de van, você pode classificar ali como um ônibus também, tá? E aí, embaixo eu vou ler para vocês um texto, diz assim: o tomatinho vermelho. O tomatinho vermelho pela estrada rolou, rolou. Um grande caminhão veio e o tomatinho esmagou. Pobre tomatinho, coitado do tomatinho, ketchup virou. Vocês sabem que o ketchup é feito de tomate, né? Então, por isso tá aí, o tomatinho virou um ketchup. E ali embaixo eu quero que vocês peçam a ajuda de um adulto para procurar ali nesse texto e circular o nome do meio de transporte que foi citado. Qual foi o meio de transporte que esmagou o tomatinho? Foi um carro? Foi um caminhão grande? Foi uma moto? Foi um barco? Você vai procurar ali
e vai circular, tá bom? No texto. E aí a gente já pode ir para a próxima página. Nessa próxima página aqui, ali em cima, ó, tem uma legenda com os meios para você usar nos meios de transporte. Então ali tem um T, que é para meio de transporte terrestre, um A para meio de transporte aéreo e um M para meio de transporte marítimo. Então você vai fazer o seguinte, você vai observar ali, ó, cada figura, cada meio de transporte e você vai colocar no círculo a classificação dele. Se ele é marítimo, você vai botar um M. Se ele é aéreo, se ele voa, está lá no ar, você vai botar o aéreo. E no terrestre você vai botar o T. Então, lembrando que terrestres são aqueles meios de transporte que estão pela terra, a bicicleta, o patinete, o carro, o caminhão, vários. E aí os aéreos são aqueles que voam, estão lá no céu, né? Tem o foguete, tem o balão, tem o avião, o helicóptero. E o marítimo, aqueles que andam, ó, pela água, o barco, o jet ski, tem a canoa, vários iates, e tem muito veleiro, são aqueles que estão na água, tá bom? Então, ali embaixo, vocês vão ver que os meios de transporte, na próxima atividade, né? Vocês vão ver que os meios de transporte podem transportar poucas ou muitas pessoas. E quando ele transporta muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente fala que é o meio de transporte coletivo. E isso são transportes coletivos, eles levam, né, uma grande quantidade de pessoas. E aí você vai procurar aí embaixo, ó, e vai pintar esses meios de transporte, que são os que carregam muitas pessoas, levam muitas pessoas, tá? Então aí, ó, tem um trem, metrô, tem um caminhão, tem um ônibus, avião, bicicleta e um carro. Pensa aí, qual você acha que você sabe que pode transportar muitas pessoas, tá bom? Ao mesmo tempo, ok? Combinado? Depois que você pintar, a gente vai para a próxima e última página de hoje. E aí, primeiro, ele tem logo um adivinha, que vocês adoram adivinha, a gente sempre faz na nossa live. E você vai tentar descobrir qual meio de transporte e vai ilustrar do lado, tá bom? Vai fazer um desenho bem bonito. Então, vamos lá. O primeiro, ali no laranjinha. Sou muito utilizado para transportar mercadorias. Tenho muito espaço e viajo muito. O que vocês acham que é? Um caminhão ou um metrô? Ali, ó, no primeiro, caminhão. Segunda opção, metrô. Você vai marcar e do lado você vai ilustrar. Segundo, que é o adivinha. O roxo. Sou um meio de transporte aéreo. Quando sou utilizado, voo muito alto lá no céu. Que vocês acham que é? É um balão ou é um foguete? Vocês vão marcar ali e vão ilustrar ao lado. E aí, na última parte, a última atividade, tá? Você vai ver que os meios de transporte se locomovem e para isso é necessário que algum profissional guie o meio de transporte. Então, você vai fazer o seguinte, você vai observar ali no cantinho o meio de transporte e vai ver qual é o profissional que vai guiar esse meio de transporte, tá? E aí você vai ligar com um lápis de cores diferentes para ele ficar bem bonito, né? Então, vamos lá. A princípio, a gente tem ali um ônibus. Quem vocês acham que vai guiar o ônibus? É um motorista, né? Então, ele tá lá no último, ó. Por último, está de camiseta azul, é um motorista. Depois, o avião. Quem é que vai guiar o avião? É um piloto de avião. Olha ali, ó, ele está com óculos de aviador e está com um chapéu e um cap, né, que chama? E está com uma roupinha, um uniforme de aviador. E aí no próximo vamos ver o navio. Para o navio tem ali, ó, em cima um marinheiro. Ele também está com no chapéu dele tem um desenho de uma âncora. E a gente já sabe que ele trabalha no meio de transporte marítimo. Então, você vai ligar ele no barco. E por último, é um navio, né? E por último, temos ali uma locomotiva, um trenzinho, né? E quem é que guia esse meio de transporte?
é um maquinista. Então ali está um maquinista, ou ele tem até uma barbichinha aqui, um chapéu grandão. Você vai ligar ele também, e lembrando que cada um com uma cor diferente. Combinado? Por hoje é só, meus amores. A gente volta amanhã para fazer mais atividade. Espero que vocês tenham descansado e tenham voltado com energia total. Um beijo, até amanhã!